Ataques do Hamas contra Israel não são incomuns. Há muitas incursões, semana após semana, mês após mês, e geralmente com respostas dosadas, né? Israel dosa as respostas. Esses ataques também são incursões que não provocam muitos danos. Vez ou outra, foguetes são atirados. Geralmente, eles são rapidamente impedidos de atingirem os alvos. Ao escudo Domo de Ferro, né? Que foi desenvolvido por Israel junto com os Estados Unidos. E, de certa maneira, o povo da região, tanto em Gaza, quanto na Cisjordânia, quanto em Israel, veem esses ataques como rotineiros, né? Como parte da vida. O que aconteceu no sábado rompeu inteiramente essa normalização das incursões, dos ataques. Israel já gastou, isso nos últimos anos, coisa recente, cerca de 4 bilhões de dólares só ali, na fronteira com a faixa de Gaza. Além disso, além das cercas que eles consideravam intransponíveis, e agora todos sabem, não eram intransponíveis, Israel também fez algumas paredes com espessura considerável, subterrâneas, porque o Hamas e também o Jihad Islâmico é um grupo que também atua em Gaza, é bem menor que o Hamas, não é parte do Hamas, até porque algumas divergências do ponto de vista religioso e da atuação política, mas são parceiros. Então o Hamas e o Jihad têm muita facilidade na construção de túneis. Eles constroem com muita facilidade túneis que permitem a passagem de alguns agentes que podem entrar no território de Israel para tentar realizar algum ataque. E esses túneis, Israel tem tecnologia para detecção desses túneis e fez também essas paredes subterrâneas muito espessas, né? E além disso, os ataques com mísseis e foguetes, principalmente foguetes, né? Muito rudimentares para serem chamados de mísseis, mas há também alguns mísseis. Esses ataques eram neutralizados com o domo de ferro. Então o que aconteceu sábado rompeu toda essa normalização do que era visto como algo banal, corriqueiro, fazia parte da vida, do cotidiano. Foi um ataque que mostrou falhas da inteligência israelense, mostrou que o que se considerava intransponível não é intransponível. Eles utilizaram drones, veículos anfíbios, mas também, e principalmente, a entrada por terra em Israel. Além do lançamento de foguetes, que, como se viu, foi apenas parcialmente neutralizado. Foi um número considerável, entre 2.200 e 3.000 foguetes. Esses números são sempre aproximados, né? Não há como haver exatidão no número de foguetes lançados. Nem mesmo quem lançou sabe exatamente, num primeiro momento, quantos foguetes foram lançados. E Israel acordou com sirenes, com convocação de reservistas e com Netanyahu dizendo: estamos em guerra. Ou seja, nada a ver com a resposta corriqueira, rotineira. Não havia nem comunicados à população. Teve um ataquezinho ali, iam 2 aviões, sobrevoavam a área, ou lançavam uma bomba num bunker do Hamas, e geralmente já previamente desocupado, porque eles sabem que esses lugares serão atacados nas respostas e tal. Não. Netanyahu falou em estado de guerra, anunciou que Israel está em guerra,
Recados foram mandados para o Hezbollah, que é uma mistura de partido político, instituição assistencial e grupo paramilitar no Líbano. O Hamas tem essas três características também. O Hamas também é um grupo assistencial. Aliás, ele cresceu muito por sua capacidade de oferecer assistência social gratuita. O Hamas é um grupo político. Não há necessidade de ser um partido, porque ele não concorre dentro de Gaza. E ele é o senhor de Gaza desde 2007. Mas tem também o seu braço militar, né? O Hamas em si é um movimento primordialmente de caráter religioso, assistencialista e político. Mas ele tem o seu braço armado, que são as brigadas Is-Adin al-Qassam, assim como a autoridade palestina tem, né? O Fatah tem. São várias brigadas ali, as brigadas dos mártires de Al-Aqsa. Mas o Hezbollah politicamente tem muita força, tem muitos assentos no parlamento libanês, e ambos têm relações estreitas com o Irã. Só que há uma diferença importante. O Hamas é um grupo sunita. O Hamas nasceu da Irmandade Muçulmana. Ele nasceu como representação da Irmandade Muçulmana em Gaza. O Hezbollah não, o Hezbollah é xiita, chamado Partido de Deus, o Hezbollah. E o Irã, além de ter uma população majoritariamente xiita, tem um Estado nas mãos de autoridades xiitas, autoridades religiosas, a principal delas o Ayatollah Ali Khamenei, que sucedeu ao Khomeini. Então, não é que o Irã diz façam isso e o Hamas faz. E mais, a prova de que há pontos de contenda é que o Hamas, ele tem um de seus braços, formado por guerrilheiros, atuando contra o governo de Bashar Assad, um dos protegidos do Irã. O Assad só não caiu porque o Irã e principalmente a Rússia, né? A Rússia teve um papel fundamental para que Assad não fosse derrubado na Síria. Naquele grande erro dos Estados Unidos que quase entregam de bandeja a Síria e parte do Iraque para o Estado Islâmico. Um erro grotesco e criminoso, né? Criminoso, desencadeou uma guerra civil terrível na Síria, que ainda hoje persiste em algumas regiões. E lá está um braço do Hamas que quer derrubar Assad, que luta contra Assad, sendo que Assad é um protegido do Irã. Então percebam que não são relações... O Hamas não é simplesmente uma extensão de interesses iranianos. As coisas não são tão simples. Nada ali é tão simples. Nada ali deixa de ter complexidade histórica, política, religiosa. E em 47, quando a ONU... Porque uma das consequências da Segunda Guerra foi enfraquecer o conceito colonialista. Obviamente o colonialismo direto, né? O colonialismo não desapareceu. Ele se tornou, aliás, mais feroz e vestiu-se de vez das penas de ave de rapina quando deixou de ser algo formal, um sistema formal, que durou ainda décadas, né? Como aconteceu com a Argélia, que só se torna independente no início dos anos 60, como aconteceu com Burkina, com Mali, como aconteceu com o Niger, como aconteceu com diversos países africanos e asiáticos. E a Indochina em guerra, sempre resistindo aos colonizadores
e os derrotando militarmente, no caso do Vietnã, do Camboja, do Laos. Mas o conceito foi enfraquecido. E a região da Palestina era um protetorado britânico. E aí a Assembleia da ONU falou, bom, não é mais, e será, pois, dividido, e haverá dois países ali. Um da população árabe da região e outro a refundação de Israel. Israel concordou e em 48 o Estado é refundado. As potências árabes da região já eram países estabelecidos, não concordaram. Houve a Primeira Guerra, tentaram aniquilar essa refundação ali incipiente de Israel. Israel resistiu. O segundo grande confronto é a Guerra dos 6 Dias. Israel é atacado, consegue revidar e vencer a guerra. E aí, colinas do Golã e também a parte oriental de Jerusalém. Jerusalém, cidade única, não há paralelo no mundo, pelo que representa, para bilhões de pessoas. A parte ocidental é Jerusalém moderna, nova, sob controle de Israel. A parte oriental, ela tem oficialmente uma administração internacional e a Jordânia é uma espécie de síndica de Jerusalém Oriental. Onde havia o Monte do Templo, onde há o Monte do Templo, havia o templo construído, erguido por Salomão, depois de destruído por Nabucodonosor, restaurado na época de Esdras, Neemias, depois reformado com a ocupação romana pelo primeiro Herodes, depois destruído pelos romanos no ano 70 da nossa era, 70 depois de Cristo, e nunca mais reerguido. E há inclusive uma significação transcendental, metafísica para o judaísmo, o terceiro templo, ou seja, a reconstrução do templo. A sua segunda reconstrução e, portanto, a sua terceira aparição, considerando a original de Salomão. E ali está a esplanada das mesquitas. O terceiro lugar mais importante para os muçulmanos, já que na Arábia Saudita estão Meca e Medina, as cidades diretamente ligadas à história de Mohammed, de Maomé, embora a importância de Jerusalém também esteja diretamente ligada a Maomé, porque ali teria ocorrido a sua viagem aos céus, não pós-morte, né? Mas uma viagem em vida. A morte dele foi onde hoje é a Arábia Saudita, mas ali ele teria, alguns inclusive doutores islâmicos interpretam aquilo como um sonho, outros interpretam literalmente, né? E é inclusive quando ele fala de encontros celestiais que ele teve com figuras, aliás, bíblicas, né? José, João e Jesus Cristo, a quem ele se referiu como o maior dos profetas. Então, Jerusalém tem essa importância. E para Israel não precisa dizer, não é? Para Israel, Jerusalém é a sua vida, é a sua história, é a sua libertação, ela está materializada em Jerusalém. Ali está a materialização do conceito, para os judeus, do conceito metafísico da terra que mana leite e mel, que para os cristãos é o próprio Cristo. Ele é a terra prometida, mas Jerusalém também com seu significado histórico, não só pela história de Israel, mas também porque foi lá
que Jesus foi açoitado, torturado e morto. E lá ressuscitou. Então é uma importância incomparável. Não há nada no mundo que se compare a isso. Acontece que quando houve aquela guerra de 47, 48, milhões de palestinos deixaram a região. De árabes que viviam na região. Não há etnia palestina. Né? São árabes. São árabes. Não existe a etnia palestina. Não existe uma divisão étnica, sanguínea. Não, eles são árabes. E ocorre que esses árabes, muitos deles deixaram, muitos ficaram. Há até uma discussão entre historiadores sobre se foi um êxodo forçado ou um êxodo que foi deliberado, que as pessoas, foi uma decisão das pessoas partirem dali, porque não queriam viver num estado que passava a ser um estado judaico, de caráter judaico, inclusive demograficamente. E uma das reivindicações, sempre que há negociações, isso desde os tempos do Yasser Arafat, sempre que há negociações dos grupos que representam os árabes da Palestina com Israel, a questão da diáspora é primordial. E nunca há acordo. Por que são chamados de palestinos? Porque, na verdade, os romanos se referiam à Filístia. A escrita que eles faziam de Filístia era com PH. Como sabemos, tanto no latim arcaico quanto na Vulgata, o PH tinha um som de F. Né? E aí, eles escreviam com PH. E depois isso começou a ser sonorizado com o som do P e não de F. Por isso, Palestina. E estendeu-se por toda a região, não só a Filístia, na terra dos filisteus. Mas não há uma etnia palestina, são árabes. E a questão da diáspora, Israel responde que não pode aceitar o retorno, até porque não seria o retorno daqueles que partiram em 48, a maioria já morreu, mas de seus descendentes. E o que ocorre com esses descendentes? Por exemplo, na Jordânia e no Líbano, o Líbano que é uma democracia, mas não é dada plena cidadania a esses árabes, descendentes de quem deixou a região da Palestina. Não é dada a cidadania plena. É alimentada a condição de refugiados. Campos de refugiados e não cidades. Embora estejam, na verdade, formem bairros, inclusive em Beirute ou em Amman. Mas não tem cidadania plena. Houve um momento até que a Jordânia expulsou grupos inteiros de palestinos. Houve uma tensão grande entre o movimento palestino e o rei Abdullah. E no Líbano, aquela guerra, por exemplo, no início dos anos 80, quando há o massacre de Sabra e Shatila, perpetrado por Israel, massacre nesses dois campos de refugiados. Tanto que aí veio o exército do sul do Líbano, que era um exército de cristãos, maronitas, para fazer um cordão de isolamento. Hoje não há mais isso, que é uma área pretensamente controlada pela ONU, mas que tem campos de tiro do Hezbollah e que tem campos de tiro de Israel. A ONU, como sempre, é incompetente e não consegue ter o controle daquela faixa que separa o Líbano de Israel. Foi onde, inclusive, o Hezbollah mandou foguetes ali na área de Sheba, né? E nas fazendas de Sheba. Mas o movimento palestino era um movimento nacionalista secular, com uma figura que personificava toda a luta, Yasser Arafat. Ocorre que, paralelamente a isso, crescia o movimento religioso. No mundo islâmico, o islamismo cresce também como manifestação política. Isso aconteceu no Irã,
desde que os Estados Unidos e o Reino Unido derrubaram o governo de Mossadegh e fecharam partidos políticos, Partido Comunista, etc., o movimento religioso passa a ser a área de manifestação daqueles que lutavam por sua libertação política, inclusive contra o Reza Pahlavi no Irã. E há principalmente o crescimento da influência de um grupo notável por sua capacidade de ter importância ideológica no mundo islâmico, que é a Irmandade Muçulmana, nascida no Egito. E de onde saem os dois maiores ideólogos de uma parte da visão sobre o Islã. Uma parte, mas é uma visão importante, inclusive pela sua capacidade de convencer jovens, Al-Banna e o Qurtubi. Inclusive, as ideias de Qurtubi, ambos foram mortos no Egito. O primeiro, Al-Banna, foi morto pelo monarca, quando o Egito não era uma monarquia. Foi morto pelo rei. E o Qurtubi foi morto já sob o governo de Nasser, já no Egito republicano. Ele, inclusive, apoiou, quando houve a Revolução, a queda da monarquia, mas depois foi visto como perigoso. Os escritos de Qurtubi influenciaram fundamentalmente Osama Bin Laden, que ia a palestras ministradas pelo irmão do Qurtubi, que levava as ideias do irmão pelo mundo muçulmano. Então a Irmandade Muçulmana, ela tinha uma influência grande, crescente, ou seja, era um movimento sunita, e entre os xiitas a Revolução do Irã de 79, tornando-se uma referência. O Saddam Hussein sunita foi até a guerra contra o Irã, alimentado pelos Estados Unidos, inclusive com armas químicas que ele usou contra os xiitas do sul do Iraque e contra o Irã. 8 anos de guerra, 1 milhão de mortos. E os Estados Unidos lavaram as mãos. Mas o próprio Gaddafi, que junto com Saddam e Hafez Assad, pai do Bashar Assad, entram para a política como representantes de um movimento pan-arabista e republicano, o Assad, o próprio Saddam e o Gaddafi percebem que sem o discurso religioso, sem a demonstração de que abraçavam o Islã, eles não teriam base social, não teriam base popular. Porque o Islã crescia, não como religião, porque ele já era gigantesco, majoritário na região, mas crescia como expressão política. E é aí que nasce o Hamas em 87. O Hamas nasce como expressão política, assistencial do movimento palestino, mas principalmente como expressão religiosa. Era a oposição ao nacionalismo secular de Arafat. Tanto que no estatuto do Hamas, o lema é: Alá é o nosso objetivo, Deus é o nosso objetivo, o profeta é o nosso modelo, ou seja, Mohammed, o Corão é a nossa Constituição, não há Constituição civil que poderia se sobrepor ao Corão, a Jihad é o nosso caminho, Jihad aqui numa interpretação muito de Qurtubi, porque para Maomé, Jihad significa luta. E ele falava da grande jihad e pequena jihad. A pequena jihad era a luta para proteger os povos muçulmanos para que não fossem atacados. Não era ofensivo, era defensivo. E a grande jihad é a luta contra si mesmo, contra a sua própria corrupção interna. Mas, primeiro com o arabismo e depois com esses dois ideólogos, dentro da Irmandade Muçulmana, cresce a ideia de jihad como não só defesa, mas expansão do Islã, imposição do Islã. E eles dizem, a jihad é o nosso caminho. E morrer pela causa de Deus é a nossa maior esperança, é o artigo 8º da Carta de Princípios do Hamas. E a ideia é
não apenas a tomada do que é Israel, do rio ao mar, como eles dizem no próprio estatuto. Inicialmente a ideia do Jordão ao mar Mediterrâneo, mas poderia ser algo até mais ousado, do Eufrates ao mar Mediterrâneo, mas o lema é esse, do rio ao mar. E fazendo oposição a Arafat. Só que Arafat era um líder mundialmente reconhecido e conhecido, e que era recebido na ONU e por governos que concordavam com ele ou discordavam dele, mas o recebiam. Era uma autoridade mundialmente reconhecida. Depois da morte do Arafat, você tem a ascensão do Mohamed Abbas, que nunca foi o Arafat, nunca será o Arafat, não tem o peso, a representação. Não consegue portar aquilo que o mundo via em Arafat. Né? Coisas até são meio subjetivas, né? Mas você enxergava a materialização de um movimento. No Mahmoud Abbas, não. Ele parece um político a mais ali do movimento palestino, nada mais que isso. Ele não personifica esse movimento. E em Gaza, na eleição, primeiro houve uma eleição, também na Cisjordânia, e o Fatah, partido da Autoridade Palestina, não reconheceu vitórias eleitorais do Hamas e botou o Hamas para correr. O Hamas, houve até um confronto com mortos na faixa de Gaza, o Hamas vence, expulsa o pessoal do Fatah, o pessoal da Autoridade Palestina e passa a ser a autoridade incontestável dentro da faixa de Gaza. Por que então esse ataque? Controlam Gaza. Sabem que a resposta de Israel para um ataque inaudito como foi esse de sábado, a resposta seria devastadora. Por que o fizeram? Porque queriam que fosse devastadora. Acontece que houve o acordo de Abraão, patrocinado ali pelo governo do Trump, e que fez com que, inicialmente, Emirados Árabes e Bahrein reconhecessem Israel. Isso é um feito histórico, porque é um reconhecimento que diz primordialmente o seguinte: nós não só admitimos, nós reconhecemos o Estado de Israel e seu direito de existência. Essa passou a ser a posição inédita de Emirados Árabes e de Bahrein. Inédita para esses dois países. Já havia sido feita pelo Egito e, de maneira dúbia, pela Jordânia. A Jordânia é um reconhecimento dúbio, né? E o Egito, houve até o assassinato do Anwar al-Sadat pelos acordos de Camp David, com Menachem Begin. Ele foi assassinado por um radical das Forças Armadas do Egito, exatamente por isso, pelos acordos. Com os acordos de Abraão, e por que Abraão? Porque ele é o pai dos dois povos. Árabes e israelitas descendem de Abraão. O primogênito de Abraão, Ismael, dá origem aos árabes, seu segundo filho, Isaac, dá origem a Jacó, que é o pai das 12 tribos de Israel. Então não poderia haver outro nome para o acordo. Um acordo de união, de reconhecimento entre árabes e israelitas. Mas aí vem um movimento, inclusive com Marrocos e Sudão indo de carona e também estabelecendo uma relação muito diferente da que tinham com Israel. E aí, portanto, dois países africanos. Marrocos, majoritariamente árabe, e o Sudão, que, assim como esses outros, é majoritariamente muçulmano. Sudão e Marrocos na África. Bahrein e Emirados Árabes na Ásia. Todos reconhecendo Israel. E aí vem o grande movimento. As conversas entre a Arábia Saudita e Israel. A posição da Arábia Saudita é chave. Até porque, para onde ela vai, costumam ir Emirados Árabes, Bahrein, Omã. Seguem a Arábia Saudita.
E hoje, nem mesmo o Catar consegue agir inteiramente independente da influência saudita. E o Irã começou a conversar com a Arábia Saudita num grande movimento diplomático promovido pela China. Ora, o Hamas olha para essa situação e diz: e agora? Então ele faz um ataque que foge completamente àquela rotina que descrevemos, um ataque inaudito, feroz, que expõe inclusive fragilidades desconhecidas até então da inteligência de Israel e da proteção, que custou 4 bilhões de dólares entre Israel e faixa de Gaza. Mas o objetivo, o primeiro, esfregar na cara dos líderes árabes imagens de crianças árabes sendo mortas na faixa de Gaza. E dizendo: vocês vão fechar acordo com Israel? É isso? Esse era o primeiro objetivo do Hamas. Tentar provocar pelo menos recuos nessa aproximação entre potências árabes e Israel. E segundo, tomada de reféns. Quando o Hamas lá atrás sequestrou o Gilad, um soldado israelense, a devolução desse soldado representou a libertação de 1.100 prisioneiros árabes das prisões israelenses. Um foi trocado por 1.100. Agora, o Hamas diz ter mais de 100 reféns. Aliás, ameaça matá-los caso os ataques de Israel a Gaza continuem com a mesma intensidade, com o mesmo nível de destruição. Então esses eram os dois objetivos. Uma proteção com os reféns, a possibilidade de troca, portanto, libertação de prisioneiros, muitos ligados ao próprio Hamas, mas não só ao Hamas, de prisões israelenses, mas principalmente, esse é o maior objetivo, tentar promover uma ruptura nesses acordos entre países árabes e Israel e principalmente tentar evitar a consolidação